Então, irmãos, eu quero tratar aqui de um assunto muito importante no que tange a igreja, no que tange a comunhão, no que tange sobre hierarquia, no que tange sobre pequenas raposas, no que tange sobre rebeldia, no que tange sobre espíritos intelectuais, roubando intelecto de pessoas. E eu quero tratar sobre esse assunto aqui hoje, amém? Para falar sobre o bom pastor, um alerta para a igreja, nós precisamos ir para João capítulo 10, amém? João capítulo 10, a partir do versículo 7, Jesus vai trazer, João vai trazer aqui uma descrição, e ele registra aquilo que Jesus fala. E olha o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente, aleluia, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele diz no versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então os lobos as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém, queridos? Irmãos, essa passagem de Jesus é uma passagem maravilhosa. É uma passagem que Jesus... é um ensinamento que ele vai revelar sobre o bom pastor. Amém? E esse bom pastor, ele explica muito bem essa situação, como ele deve proceder com o chamado pastoral para o ofício pastoral, de como ele deve fazer isso. Então nós precisamos entender alguma coisa. Quando Jesus ele fala assim, o bom pastor, quando ele faz aqui algumas ressalvas, ele levanta algumas situações. E nessas situações, nós precisamos ter cuidado. E é onde eu quero, nesta tarde, início de tarde, eu quero trazer esse ensinamento para você, como um alerta, como algo que vai trazer discernimento espiritual para você. Discernimento do quê, pastor? Diante de situações que têm acontecido e têm se levantado nos últimos tempos. Quando eu digo últimos tempos, eu não estou falando 2020 apenas. Estou falando já há alguns anos que tem levantado uma onda de pessoas que se dizem desigrejadas. Pessoas que não querem congregar, pessoas que não querem estar juntos e estão usando a internet para disseminar e para contaminar ainda mais a vida das pessoas, gerando assim problemas terríveis na vida das pessoas. Por quê? São pessoas que não possuem autoridade, são pessoas que não têm responsabilidade sobre rebanho, são pessoas que pouco se lixam com a vida do próximo, são pessoas que não estão nem aquém com relação do crescimento das pessoas. Tudo que elas querem é ibope, tudo que elas querem é curtidas, tudo que elas querem é visibilidade, quando na verdade essas pessoas
a Bíblia ela vai determinar, principalmente aqui em João 10, a categoria dessas pessoas. Então, como seu pastor, se você me honra como seu pastor, se você tem eu como boca de Deus para a tua vida, eu quero aqui lhe vacinar e talvez, quem sabe, já não remediar se você de alguma forma não está contaminado, ok? Falando isso, queridos, nós precisamos entender que qual é a função do ladrão que a Bíblia orienta, que a Bíblia diz? Porque aqui ele fala que vem o ladrão. O ladrão, no versículo 10 de João 10:10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele definiu o papel do ladrão. O papel do ladrão é roubar, matar e destruir. Não tem outra finalidade. Então, se o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, então, quem é o ladrão que está descrito por Jesus nessa situação? Quem é o ladrão que Jesus está dizendo aqui nessa ministração? Quem é o ladrão que Jesus está trazendo nessa referência? Então nós precisamos entender que esse ladrão, nós sabemos que ele é o diabo. O diabo, ele não vem transfigurado de diabo. O diabo, ele não vem com a ideia que as pessoas têm de um tridente, com chifre, com rabo. O diabo, ele não vem assim. O diabo, ele vai vir através de influência na vida de pessoas para querer sorrateiramente, de uma maneira bem suave, discreta, entrar. Eu ouvi algo que pastor Marcelo Jamal falou e isso impactou minha vida. Ele disse algo tremendamente poderoso. Ele falou: antigamente, a gente entrava nas igrejas, a gente via demônios caindo, pessoas manifestando, diabo gritando para tudo quanto é lado dentro das igrejas. A gente via isso. Hoje a gente não vê mais tanto isso. Por quê? Porque o diabo ele tem uma maneira diferente hoje de se manifestar. Como que ele se manifesta? Roubando o intelecto das pessoas. Intelectualmente o diabo está cegando as pessoas ao ponto das pessoas começarem a inverter valores, ao ponto das pessoas achar que porque o mundo está mudando, o evangelho tem que mudar. Deixa eu só te dizer, nós sofremos mudanças, mas a palavra de Deus ela é imutável. Princípio é princípio e você não tem como negociar com o princípio. Princípio da palavra de Deus estabelecido, isso aqui está há mais de 2000 anos registrado, ok? E aqui existem verdades absolutas para seguir. Então entenda uma coisa, não procure meios de negociar princípios da palavra. Eu como pastor, eu estou aqui para zelar pelos princípios, para zelar pela tua vida. Agora o ladrão não. O ladrão, o diabo, ele vai vir através de uma pessoa, de alguma forma, querendo fazer o quê? Ele vai querer, de alguma forma, roubar a semente que está no teu coração. Ele vai querer matar e destruir. Deixa eu só te dizer uma coisa. Se você der brecha, ele é competente, ele executa as três coisas. Porque pensa numa coisa que o diabo é persistente. O cão dos infernos, ele sabe que não vai derrotar Deus, mas ele não desiste de querer atrapalhar os projetos. Então, roubar, matar e destruir, essas três finalidades, é exatamente o que o diabo tem procurado fazer. Este é o ladrão. Este é aquele que Jesus está dizendo em João 10:10, que ele vem para roubar, matar e destruir. Então não existe nada pior do que o diabo ele roubar algo que você já conquistou no reino do Espírito. O que o diabo quer é roubar a sua alegria, ele quer roubar a base que já foi construída na tua vida. Então isso é muito sério o que eu estou dizendo para vocês. Lembrando que o diabo, ele não vai vir com o tridente na mão, não vai vir de chifre, não vai vir de rabo. Ele vai vir muitas vezes através de associações e amizades. E amizades que você considera muito, essas amizades podem estar sendo influências malignas para querer roubar você do aprisco, do lugar de proteção, para conduzir você para um lugar que você nem sabe o que vai dar. Então, bom pastor é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que puxa para perto. Então, a palavra de Deus, quando ele diz, o bom pastor, ele falou do ladrão. Então, se da mesma forma pessoas vêm por influência maligna e elas vêm destruir, da mesma forma Jesus ele diz, o bom pastor.
Então ele diz, o bom pastor dá vida pela ovelha. Isso não quer dizer que eu, ou todos que foram chamados para ser pastor, que exercem esse ofício, que nós vamos ser crucificados como Jesus Cristo foi. Não tem como. Não tem como eu morrer na cruz pelos teus pecados. O sacrifício perfeito foi Jesus quem fez. Ele é o bom pastor. Mas o que você tem que entender nesse interim tudinho é que Jesus está ensinando, através disso, o bom pastor. Ele está ensinando o quê? Que o bom pastor, ele dedica a vida para a sua ovelha, que o bom pastor, ele dedica tempo para a sua ovelha, que o bom pastor, ele ora pela sua ovelha, que o bom pastor, ele aconselha a sua ovelha, que existe um trabalho em favor das pessoas, ok? Para que haja crescimento e edificação na vida delas. É isso que Jesus está dizendo, o bom pastor. Ele entregou a vida pelas ovelhas, mas o que ele está deixando aqui, que quem exerce esse ofício, ele zela pelo crescimento das ovelhas. Ele cuida, ele tira os carrapichos, ele vai tirar aquelas mazelas, ele vai tirar aqueles pensamentos, aquelas ideias, sofismas, coisas erradamente na mente das pessoas. Através do ensino da palavra, o pastor tem esse cuidado de limpar as pessoas. Quando eu estou dizendo de limpar, não é a gente que vai pegar, abrir tua cabeça e colocar, mas através dos ensinos, através das instruções. Então é isso que o Senhor nos ensina. Ele está nos ensinando, dizendo o quê? Que é um contraste diferente com o que é mercenário. O mercenário, ele não vai se importar com você. O mercenário, ele não vai se dedicar para você. O mercenário, ele não vai orar por você. O mercenário não vai te ajudar. O mercenário vai querer roubar aquilo que você tem. E quando você não tiver mais nada, ele vai usurpar. Ele vai abandonar você e vai dizer que a tua amizade não é mais importante para ele. Por quê? Porque você não tem mais nada para oferecer. Então, pastor, pastor, isso é muito sério. É seríssimo. Isso é seríssimo. Por quê? Porque aonde se faz retirada e não se faz depósito, vai acabar uma hora. Então, quando Jesus está dizendo que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ele está dizendo que vai vir situações, entenda quando eu estou dizendo do diabo, eu estou falando influência através de vida de pessoas. E quando você se conecta a pessoas que elas não são submissas, elas não são obedientes, pessoas que não têm temor a Deus, essas pessoas vão roubar os princípios que já estão dentro de você. Amém? Quando Jesus está dizendo que o bom pastor, isso não quer dizer que o pastor vai na cruz por você. Eu não tenho como morrer na cruz por você. Não tem. Jesus já fez isso, ele é o sacrifício perfeito. Amém? Ele é o sacrifício perfeito. Mas quando ele está dizendo que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, ele está dizendo que ele cuida. Ele está dizendo que ele vai exortar essa ovelha. Ele está dizendo que ele vai orar, ele vai ensinar, ele vai aconselhar, ele vai dar tempo para essas ovelhas, ele vai de alguma forma cuidar delas. É essa analogia que Jesus está fazendo aqui. Ele está dizendo, o bom pastor, ele vai cuidar, ele vai ter zelo pelas ovelhas. O mercenário, o lobo, não. Olha que coisa interessante. João 10, 12, ele diz, o mercenário que não é pastor, porque pastor não é mercenário. Pode existir mercenário dizendo que é pastor, mas pastor não é mercenário. Como padre não é pedófilo. Ok? Existe um pedófilo que se diz ser padre. Existe um ladrão que se diz ser pastor. O pastor não é ladrão, o pastor não é mercenário. Agora existe mercenário que se diz ser pastor. Existe ladrão que se diz ser pastor. Assim como existe pessoas que dizem ser crente, mas na verdade não é. Da mesma forma. E é esses que mancham o evangelho. Amém? Ele diz, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ele está vendo vir o lobo, ele está vendo o lobo vir, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O que Jesus está dizendo com isso, com lobo? O nome, querido, de lobo, né, no original, é Canis lupus, ou quer dizer, lobo selvagem, que tem atacado as pessoas, ok? Agora, isso é algo natural. Esse lobo que nós conhecemos, esse animal, claro que Jesus está dizendo que é o bichinho lá, o lobo. Ele está falando do diabo. Ele está falando desses que chegam e esses entram infiltrados no meio do rebanho e começam com ideologias e começam com ideias
e entram com alguns sofismas na mente de pessoas e eles começam a colocar uma ideia. Que ideia? Você não precisa mais congregar. Você não precisa estar junto. A unção que está sobre o pastor está sobre a minha vida. Eles começam a querer entrar numa área que eles não foram chamados para isso. Essas pessoas são os mercenários. Esses são os lobos. Esses são aqueles que vão roubar você. Esses são aqueles que vão tirar você da presença de Deus. Esses são aqueles que não têm estrutura para te dar um conselho. Esses são aqueles que não têm estrutura para te dar base bíblica. O que você precisa entender é que você precisa estudar, conhecer da palavra. Mas não é só conhecer. Tem que haver uma unção sobre a tua vida. O que faz a diferença na vida de um homem é a unção. É a unção que repousa sobre ele. É a unção que está dentro dele. A unção faz toda a diferença. A unção que estava na vida de Davi, enquanto ele tocava a sua harpa, os espíritos imundos que estavam na vida de Saul, eles saíam, eles batiam em retirada. Por quê, pastor? Por causa da unção na vida dele. A unção que estava na vida de Paulo, quando ele adorava e onde ele entrava, ele conseguia adentrar. Ele conseguia entrar dentro dos presídios, ele conseguia entrar no meio onde ele estava. Paulo estava representando, porque havia uma unção. A unção que estava sobre a vida de José, mesmo ele sendo escravo, mesmo ele estando preso, por seus 17 anos preso, havia uma unção. Deus era com ele e ele prosperava, ele crescia, ele avançava. Por quê? Deus era com ele, a unção era com ele. Cuidado para você não arrotar a santidade, se julgar ser alguém tão espiritual quando na verdade você não é. Eu não preciso dizer para todo mundo que eu oro, que eu jejuo, que eu leio a Bíblia, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Eu não preciso. Porque aquele que faz, ele vai ser, automaticamente os frutos vão ser evidenciados. Você não precisa me convencer que eu sou homem, que eu sou sexo masculino. Por quê? Porque eu sei que eu sou. Eu não tenho, você não tem que me convencer disso. Por quê? Porque é algo que eu sou. Então a vida de cada um espiritual cabe a cada um. Agora, uma igreja, um rebanho, o cuidado com o rebanho cabe a um pastoreio. É por isso que Deus, ele distribuiu os dons. O apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, o pastor. Por quê? Porque nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo vai ter os 5 dons. Por que Deus fez isso? Porque ele sabe que tem que ter essa unidade no corpo. Jesus, ele operou nos 5 dons, ele atuou nos 5 dons simultaneamente. Fora Jesus, não tem como a gente fazer isso, queridos. Então o corpo de Cristo, ele é fundamental para que a gente cresça em unidade. É por isso, irmãos, que existe o pastor, é por isso que existe o profeta, existe o evangelista, existe o apóstolo, existe o mestre, existe as pessoas que vão estar servindo ao corpo. Mas há, querido, muitas situações que as pessoas estão, muitas vezes, procurando em situações aquilo que elas ainda não sabem. Deixa eu te dizer, você querer se antecipar aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que é bênção, pode trazer jugo sobre a tua vida. Aleluia! Você lembra quando o povo queria, Deus tinha no coração dele um rei para Israel. Então o tempo de rei que começa em Israel não era Saul. O coração de Deus já tinha Davi, só que Davi ainda era pequeno. Davi ainda estava em preparação. Davi ainda estava sendo preparado para assumir o trono. Davi estava lá para isso. Então Deus estava preparado. Davi foi ungido, mas ele não sentou no trono logo em seguida. Ele esperou um tempo. Mas porque o povo queria um rei, levantaram Saul. Saul não era um homem segundo o coração de Deus. Ele até começou bem, mas ele não tinha unção. Ele não tinha pegada. O que tinha no coração de Saul? Vaidade. Ao ponto de que ele queria que a unção de Davi fosse emprestada para ele. Quando ele diz para Davi que Davi ficasse perto dele. Porque ele sabia que Davi tinha a aceitação das pessoas. Ele sabia que Davi tinha uma unção que atraía as pessoas. Então agora ele queria Davi perto dele, o quê? Para unção emprestada. Não existe unção emprestada. Unção é individual. Deus, existe a coletiva quando nós estamos congregando, mas a unção, ela é distribuída para o corpo.
Isso é muito sério que eu estou dizendo para você. Então, o tema de hoje é o bom pastor, um alerta a toda a igreja. Porque nem todos que se dizem ser são. Quando é que eu vou saber que alguém é? Veja os testemunhos, veja o fruto. Você não se associa com o que não presta. Porque se você se associar com o que não presta, você também não presta. Isso é sério, irmão. Sabe aquele velho ditado, diga com quem andas, que eu te direi quem és? É verdade. É verdade. É verdade. Aleluia. Aleluia. Por quê? Deixa eu te dar um exemplo. Vai em Lucas. Deixa eu te mostrar isso. Deixa eu te mostrar o que Jesus fez. Aleluia. Lucas, capítulo 22. Deixa eu te mostrar isso aqui. Aleluia. Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quanto te convertestes, fortalece os teus irmãos. O que o bom pastor faz é quando o diabo se levanta, é quando as circunstâncias se levantam contra a vida de ovelhas. O que o pastor faz? Ele se levanta e intercede. Ele cuida. Ele entra na briga. Ele não diz, eu não tenho nada a ver com isso não. Quero nem saber disso não. Ele entra no pau junto, meu irmão. Ele vai pegar ele vai ter essa pegada junto. O pastor é aquele que vai, muitas vezes, levanta, quando Deus levanta ele de madrugada para ele estar orando pela tua vida. Para ele estar levantando um clamor pela tua vida. Esse é o bom pastor, as atitudes de um bom pastor. O que acontece aqui com Pedro? Pedro, ele é avisado. O diabo queria peneirar ele como trigo. O diabo queria destruir ele. Jesus, ele diz no versículo 32 de Lucas 22, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Ok? Não desfaleça. Porque tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aleluia. O que é isso? Papel do pastor. Alguém que cuida, alguém que faz algo, alguém que está sempre com você. Amém? Então nós temos que tomar esse cuidado. O que Jesus faz? Jesus, ele orou. Jesus, podemos dizer que ele se preocupou. Ele intercedeu pela vida da sua ovelha. Que ovelha? Pedro. Esse é o papel do pastor. É cuidar, é zelar. É a ovelha estar ferida. É a ovelha estar lá machucada, passar um bálsamo nela, cuidar dela. Por quê? Porque as circunstâncias muitas vezes são cruéis. Porque muitas vezes as associações são cruéis. São pessoas que se machucam. São pessoas que têm um casamento muitas vezes que está por um fio. É um filho que está perdido muitas vezes dentro do ambiente de vícios. É pessoas que estão lutando para restaurar uma família. E quando ela chega num ambiente como esse de igreja, ela vai receber o alimento certo, o encorajamento. Ela vai receber um alimento sólido. Ela vai receber um alimento capaz de sustentar, animar, fortalecer a fé dela e ter a convicção de que, e quando ela vence e ela chega dentro da igreja com a família dela, ela fala, pastor, ela chora e ela diz assim, como valeu a pena, como valeu a pena tudo aquilo. Por quê? Porque alguém cuidou, porque alguém estava ali junto com ela, ela não estava só. E aí o que o diabo faz? Ele quer criar associações. O que o diabo quer muitas vezes é destruir a vida das pessoas. Não, pastor, mas isso é no mundo. Não, isso é dentro da igreja. Porque tem um monte de pessoas hoje infiltrando dentro das igrejas e estão plantando ou querendo plantar uma ideia de que tem que ser desigrejado. Você não precisa de igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu sei que você é. Deus não fez igreja e tal. Eu sei disso, mas deixa eu te dizer, a minha Bíblia diz que Jesus tinha costume de congregar na sinagoga. Ok? E a maioria das pessoas que falam são pessoas revoltadas. Pessoas revoltadas. Pessoas que não têm um coração temente a Deus. Pessoas muitas vezes que não deram certo em um lugar, numa igreja, ou porque foram lá, quiseram aprontar, e o pastor, cuidando da ovelha, pegou com um cajado e espantou esse lobo. Aí ela começa agora a querer disseminar isso na vida de pessoas. Uma pessoa amargurada, uma pessoa ofendida, ela sempre vai encontrar alguém no caminho dela.
ela sempre vai ter alguém. Lá na frente o caminho dela vai se cruzar. Lá na frente ela vai encontrar alguém. Lá na frente ela vai encontrar alguém. Por quê, pastor? Porque essa pessoa, irmãos, pegue uma pessoa ofendida e tem uma outra pessoa que ela nem conhece, está lá do lado do mundo. Lá na frente o caminho delas se encontram. Porque um atrai o outro, é um imã. Isso puxa. Teve alguém que falou isso, um famoso, eu não lembro o nome dele, mas ele fala sobre isso. É muito sério, eu estou dizendo para você. Ok? É muito sério. Vamos lá, Mateus. Vamos lá, Mateus, capítulo 7. Aleluia. Mateus, capítulo 7. Versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos lá. O que a palavra de Deus está dizendo? Acautelai-vos dos falsos profetas. As pessoas associam isso somente a pastor. Mas isso aqui está no meio de ovelha também. Pessoas que chegam no meio, é outra verdade que Jesus ele vai trazendo. É sobre o fruto verdadeiro e o fruto falso. Se você está dentro de um local e com o teu coração, que quando é ensinado, o pastor está pregando, o profeta está pregando, o evangelista, o apóstolo, mestre, seja quem for, está pregando e não está descendo no teu coração, deixa eu te dar uma dica. Ali teu oração, porque você pode estar sendo muito, você é muito prejudicado com isso. Por quê, pastor? Porque se não está descendo a palavra no teu coração, você está rejeitando por quem está vindo. Se está rejeitando por quem está vindo, procure alguém então que você vai ouvir e você vai se agradar do que ele vai dizer. Porque ficar dentro de um lugar que o alimento é servido e você não come, você vai morrer, você vai ficar fraco. Porque todas as vezes que você olhar para alguém e você não receber da vida daquela pessoa, você está perdendo tempo. Você vai ficar amargurado, você vai ficar ofendido, você vai ficar alguém dentro da igreja improdutivo. E logo você vai começar a mostrar mais defeitos do que qualidade das pessoas. Lembrando que todos têm os defeitos, todos nós. Mas o que nos une não é justamente, querido, os defeitos, são as qualidades. Ok? São as qualidades. Nós celebramos as diferenças. Celebramos, ok? Mas o que nós temos que entender é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus está dizendo, acautelai-vos dos falsos, que vos apresentam disfarçado em ovelha, quando vem alguém com a conversa, com uma autoridade espiritual, seja ela quem for, pastor, quem for, cuidado. Essa pessoa é um lobo em pele de ovelha. Se vem alguém falar mal de um irmão para você e você empresta o seu ouvido, cuidado. Essa pessoa é um lobo na pele de ovelha. Ela tem espírito de fofoca. Essa pessoa não tem pacto com Deus. Essa pessoa não tem vida com Deus. Cuidado. Isso é lobo em pele de ovelha. Quando alguém diz que você não tem que congregar, quando alguém diz que você não tem que cear, não, pastor, mas eu faço muitas obras solidárias. Isso aí tem uma religião que faz, mas isso não é salvação, não. Abre teus olhos. Você está sendo enganado. Você está fazendo isso porque você ama o evangelho, ou você está fazendo isso porque você está fazendo por desencargo de consciência? Ou você está fazendo isso para mostrar para as pessoas? Porque eu não tenho que mostrar para ninguém, eu tenho que servir a meu Deus e os frutos vão acontecer. É o que a palavra de Deus está dizendo. A árvore boa, ela vai produzir grandes frutos. Vai produzir frutos bons. A árvore mal vai produzir frutos maus. Não tem como. Não tem como eu plantar abacaxi e colher jaca. Abacaxi é abacaxi, jaca é jaca. A semente vai produzir o fruto de acordo com a semente, de acordo com a espécie.
Então, avalie isso, tome cuidado. Isso é sério, isso é seríssimo. Cuidado. Por quê, pastor? Mas, pastor, o senhor não está fazendo julgamento com isso? Não. Mateus 7,20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Isso não é julgamento. De hipótese alguma, isso não é julgamento. Isso é reconhecer o fruto que a árvore está dando. Pastor, mas Mateus 7 também diz que nós não devemos julgar para que não sejam julgados. Pois com o critério com que julgados, ele não falou que não é para mim julgar. Ele falou, olhe, se você faz julgar, do mesmo critério que você julga, você será julgado. Então ele não está dizendo para mim não julgar. Ele só está me alertando. Com o critério que eu vou julgar, eu vou ser julgado. O problema é que as pessoas são muito fáceis em fazer isso e nunca fazem isso. Estende a mão. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para Jeremias. Tem Jeremias nessa Bíblia aqui? Aleluia. Deus é bom demais. Vamos lá para Jeremias. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Isso é o próprio Jesus, é o próprio Deus falando. O povo está sendo exortado para se arrepender. Jeremias está falando, o profeta está falando, o profeta está falando. E ele está lá. Por quê? Porque o povo está sendo infiel. O povo está se corrompendo. Jeremias está no meio de uma situação. E aí ele vai lá e exorta o povo para se arrepender. No versículo 15 de Jeremias 3, ele diz assim: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem. Que vos apacentem. Com que, pastor? Que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Então, se Deus falou que ia dar pastores, é porque de alguma forma ele sabia que ia ter rebanho. Porque qual a finalidade de um pastor se não houver rebanho? Amém? Irmãos, eu tenho feito lives esses dias todinho. Mas isso aqui não substitui eu estar perto de você, você estar perto de mim. Nós estarmos perto um do outro. Não. O que tem hoje de pessoas seguindo homens e mulheres numa internet, ok? Homens com milhões de seguidores, homens com não sei quantos mil seguidores, mas eles não têm uma cobertura espiritual, eles não têm um princípio. Eles são pessoas que estão atrás de seguidores, eles não estão atrás de fazer discípulos. Eles só querem seguidores. Eles querem justamente trazer as pessoas para curtir a ideologia dele, a filosofia deles. Ei, o evangelho não é filosofia. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é para mudar a vida de pessoas. A igreja local, ela é fundamental para as pessoas crescerem, desenvolverem, para serem cuidadas, para serem apacentadas, para serem guiadas, para serem pessoas, queridos, melhores do que aquilo que elas já são. A igreja tem um papel fundamental na vida das pessoas. A igreja, como a gente levantou a bandeira, a igreja ela é saúde, ela é essencial para o ser humano. Quantas pessoas não chegam dentro de uma igreja com complexo de inferioridade? Pessoas que sofrem por causa da cor da sua pele. Pessoas que sofrem por causa da sua condição social. Pessoas que muitas vezes sofreram seus traumas, foram abusadas quando crianças. Pessoas que muitas vezes perderam a sua ingenuidade, a sua integridade por pessoas más que passaram na vida delas e fizeram isso. E a igreja, através do evangelho da palavra, tem um poder restaurador na vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas. Então, cuidado com os lobos, com pessoas que se levantam para tirar você de um lugar, de um aprisco aonde você está sendo protegido, aonde você está sendo cuidado. Para encerrar isso, esse ensino que eu estou trazendo para vocês, eu quero deixar aqui uma passagem muito importante. Vamos lá para 2 Timóteo. Eu vou mostrar para você e você diz para mim se isso tem acontecido ou não. Se você disser que não, amém. Eu só estou falando da Bíblia. Não quero nem expressar minha opinião,
Porque se você quiser fazer inimigo, é só abrir a boca e falar a tua opinião. Amém? Olha que coisa maravilhosa. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Presta atenção. Veja se tem alguma coisa atual hoje. Veja se tem alguma coisa nos dias de hoje. Os males e as corrupções dos últimos dias. Ok? Vamos lá. Olha o que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, fogem também destes. Ele está dizendo, foge destes. Pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com um daqueles. Amém? Eles entram de maneira sorrateiramente. Aonde? Nas casas. Sorrateiramente. Nas casas. Então, cuidado com quem entra dentro da tua casa. Cuidado com quem entra dentro da tua vida. Cuidado com quem você bate no peito e diz que é teu amigo. Cuidado com aquele que você defende de um intente, porque você pode estar defendendo pessoas que estão sorrateiramente colocando ideias, sofismas, ideologias e trazendo para você umas verdades que não são verdades. Uma mentira contada muitas vezes, ela ainda é uma mentira, ela nunca vai ser uma verdade. Cuidado, cuidado com as suas associações, cuidado. Se você tem se levantado contra autoridades, seja ela quem for, se arrependa, porque o teu final está aqui, como Paulo está dizendo, os dias males. Nós estamos nos últimos tempos, estamos vivendo os últimos tempos. Cuidado, porque esse modernismo, essa ideia, essa questão que está agora de que não, Deus me chamou, mas Ele não me deixou sem preparação. Jesus foi chamado, Ele só começou o Evangelho aos 30 anos de idade, para um ministério de 3 anos e meio, aproximadamente. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele passou 30 anos se preparando. Ele estava na sinagoga, Ele estava cultuando, Ele estava ouvindo os homens da lei, eles estavam ouvindo Ele ia aprendendo. Se você se julga estar numa posição para alimentar, tenha condições também de sustentar aquilo que você fala. Seja homem e mulher o suficiente para você administrar as tuas palavras e as tuas ações. Porque vai chegar um tempo que a fatura vai vir. A fatura vai vir. Não julgue estar no lugar que Deus não te colocou ainda. Você vai trazer problemas para a tua vida. Você vai trazer problemas para a tua família. Eu conheço famílias que foram destruídas, estão hoje separadas, estão hoje arruinadas, estão com a vida delas destruídas, porque se levantaram contra autoridades e queriam ser o que as autoridades eram. Cuidado. Preste atenção. Cuidado. Isso é um alerta. O bom pastor. Isso é um alerta para toda a igreja. O bom pastor dá vida pela ovelha. Eu não vou morrer por vocês, não. Não posso fazer isso. Se eu morrer, eu só morri. Não vai acontecer nada. Só morri.
Mas deixa eu dizer uma coisa. O que Jesus está dizendo lá em João capítulo 10. Ele está dizendo, o bom pastor, esse cuida, esse orienta, esse ensina, esse ora, esse investe tempo, esse vai ter tempo, esse vai ter intimidade, esse vai investir na sua vida. Se quem é ovelha deste rebanho, verbo da vida, água fria, conhece o pastor que tem. Conhece o pastor do Salmo 23 e conhece o pastor, o anjo da igreja aqui local. Então vocês sabem quem eu sou, não porque ouviram falar, porque vocês convivem comigo há anos e vocês sabem quem eu sou, a minha integridade e a minha vida. E não vai ser nenhuma pessoa dotada, cheia de amargura, cheia de raiva, se dotando de tudo quanto é coisa, que vai querer vir avacalhar o rebanho que Deus confiou na minha mão. Eu não tenho milha extra com quem é mau caráter, com quem não tem dignidade, de quem não presta para estar no meio do rebanho. Eu não vou tolerar pessoas que não têm compromisso com Deus, porque para proteger a ovelha, mas Jesus deixou a 99 e foi atrás de uma, concordo, mas as 99 estavam no aprisco porque elas ouviam a voz dele, elas conhecem a voz dele e elas seguem. O aprisco é lugar de proteção, ok? Lembra da parábola dos dois filhos? Um saiu e o outro ficou? Deixa eu só te dizer, quem sai e pega a herança antes do tempo vai perder. Cuidado com isso. Amém, queridos? Eu amo a tua vida e é com muito amor que eu estou fazendo essa live e vou deixar esse vídeo no YouTube, ok? Porque isso não serve só para a minha igreja, isso serve para todas as igrejas. Se hoje eu sou pastor, é porque um dia eu fui ovelha. Se hoje eu estou na condição de uma liderança, é porque eu passei por critérios que esse ministério tem. E qual foram os critérios? Servindo em departamentos, sendo submissa a líderes, cumprindo horários, ok? Estando junto de pessoas, não concordando muitas vezes com a minha liderança, mas me submetendo ao ponto de saber que aquilo era para o meu crescimento. Se eu estou onde estou, eu não peguei nenhum atalho, eu não peguei elevador, eu fui de degrau em degrau. E ainda estou crescendo, estou caminhando. E eu te convido, venha comigo, vamos subir degrau por degrau. É melhor a gente subir degrau por degrau, consolidado, numa plataforma e chegar aonde a gente tem que chegar, do que você querer ter um sucesso como sendo fogos de artifício. É aquele que sobe, explode, todo mundo vê e de repente desaparece. Não, nós viemos para ser luz e sal e vamos permanecer assim sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Eu amo a sua vida, ok? Não estou bravo. Pastor, o senhor está dando indireta? Jamais, não vou fazer isso. Mas eu estou aqui como pastor, cuidando de ovelha. Pastor, o senhor é dono das ovelhas? Jamais, não sou dono das ovelhas. Não sou dono nem dos meus filhos, queridos. Nem dos meus filhos, nem da minha esposa. E olha que ela dorme comigo, viu? Eu não sou dono dela. O próprio Deus não obriga ninguém a seguir ele, de Gênesis a Apocalipse. Não vai ser eu que vou fazer isso. A única coisa que eu estou dizendo, nós precisamos crescer cada vez mais. Amém? Mais uma coisa...